Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo 3. Se você tem a Bíblia na nossa versão comemorativa de aniversário, está na página 502 do Antigo Testamento. Livro de Neemias, no capítulo 3. Todos chegaram lá? Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Então o sumo sacerdote, Eliacibe, se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a Torre do Sem e a Torre de Hananel. Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó, e ao lado deles Zacur, filho de Inri. Os filhos de Racená reconstruíram os portões dos peixes, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com seus ferrolhos e trancas. Ao lado deles, quem fez os reparos foi Meremote, filho de Urias, filho de Cós. E ao lado deste, Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. Ao lado deste, Zadok, filho de Baaná, fez os reparos. Ao lado destes, trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam o portão velho. Colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, trabalharam Melatias, gibeonita, e Jadom, meronotita, homens de Gibeão e de Mispá, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado, quem fez os reparos foi Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao lado dele, Ananias, um dos perfumistas. Eles restauraram Jerusalém até a muralha larga. Ao lado destes, trabalhou Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém. Ao seu lado, Gedaías, filho de Harumaf, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Ratus, filho de Rassabinéias, fez os reparos. Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paate-Moabe, repararam o trecho seguinte à Torre dos Fornos. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Salum, filho de Haloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, ele e as suas filhas. Hanum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Eles o reconstruíram, colocaram os portões no seu lugar com seus ferrolhos e as trancas, e ainda consertaram 500 metros de muralha até o portão do monturo. O portão do monturo foi reparado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Raquerem. Ele o reconstruiu, colocou os portões no seu lugar com seus ferrolhos e as trancas. O portão da fronte foi reparado por Salum, filho de Col-Rosé, governador do distrito de Mispá. Ele o reconstruiu, fez uma cobertura, colocou os portões no seu lugar com seus ferrolhos e as trancas. Também reconstruiu as muralhas do tanque de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Neemias, filho de Asbuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur, até em frente dos túmulos de Davi, até o tanque e até a casa dos heróis. Depois dele, os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado, Rassabias, governador da metade do distrito de Keila, fizeram os reparos. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus irmãos, Bavaí, filho de Hanadad, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ézer, filho de Jesua, governador de Mispá, reparou outro trecho em frente da subida para a Casa das Armas, na esquina da muralha. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com muito cuidado outro trecho,
desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliacibe, o sumo sacerdote. Depois deste, Meremote, filho de Urias, filho de Cós, reparou outro trecho, desde a porta da casa de Eliacibe até a extremidade da casa de Eliacibe. Depois dele, quem fez os reparos foram os sacerdotes que moravam na campina. Depois, Benjamim e Hassub fizeram os reparos em frente da sua casa. Depois deles, Azarias, filho de Maaseias, filho de Ananias, reparou junto à sua casa. Depois dele, Biduí, filho de Henadade, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou em frente da esquina e da torre que sai do palácio real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que moravam em Ofel fizeram os reparos até em frente do portão das águas, na direção do leste e até a torre alta. Depois, os tecoitas repararam outro trecho em frente da torre grande e alta e até a muralha de Ofel. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, reparou em frente da sua casa, e depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda do portão leste, reparou o trecho seguinte. Depois dele, Ananias, filho de Selemias e Hanum, o sexto filho de Zalaf, repararam outro trecho. Depois deles, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente de sua residência. Depois dele, Malquias, filho de um ourives, fez os reparos até a casa dos servos do templo e dos mercadores, em frente do portão da guarda, até o terraço da esquina, entre o terraço da esquina e o portão das ovelhas. Os reparos foram feitos pelos ourives e pelos mercadores. Assim diz a palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nós sabemos que a Tua palavra, Senhor amado, tem instrução que nós necessitamos para vivermos em retidão e santidade diante da Tua presença. E o nosso pedido é que o Senhor venha abrir os olhos do nosso coração, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós, aqui nesta porção da Tua santa palavra. E é no nome de Cristo Jesus que nós rogamos Suas bênçãos. Amém, Senhor. Você deve estar se perguntando, né? E aí, pastor? O que esse monte de nome, de construção, para os que estão com filhos, tem uma boa sugestão de nomes aqui, né? Pelo menos um nome aqui é familiar a mim. O meu pai se chamava Ananias. Mas o que será que essa porção da palavra de Deus tem para nós, né? Normalmente, eu creio que se nós estivéssemos na nossa leitura diária, o que geralmente nós fazemos quando as genealogias aparecem na Bíblia? Próximo capítulo. Eu estava estudando essa porção da palavra de Deus e num dos comentários, né, um comentário bom que eu estava consultando, cheguei lá e falei, vamos ver o que ele vai falar no capítulo 3, né? Capítulo 2. Capítulo 3, um trechinho, vamos para o capítulo 4. Mas será que não há nada aqui na palavra de Deus que nós possamos tirar para a nossa vida e na relação da nossa vida com a igreja e com Cristo Jesus? É óbvio, se Neemias registrou esse trecho, se Neemias colocou o nome de todas essas pessoas e registrou esse trabalho de reconstrução, é palavra de Deus e tem algo para nós aqui nessa noite. E para começar, você deve ter bastante roupa na sua casa, no seu guarda-roupa, né? Eu não sei se você sabe, mas 80% do seu tempo você usa apenas 20% das roupas que você tem. 80% do seu tempo você vai estar usando apenas 20% das suas roupas. Se você for para o ambiente comercial, normalmente 80% das vendas, ela vem do resultado de 20% dos produtos. Se você já participou de algum acidente de trânsito, 80% dos acidentes são causados por 20% dos motoristas. E geralmente, 80% dos resultados vem de 20% dos investimentos que nós fazemos. Essa relação de 80-20 ela é muito interessante porque ela foi
verificada e foi publicada por Vilfredo Pareto. Você já deve ter ouvido falar sobre a regra de Pareto, que é essa regra do 80-20, que aponta que 80% dos efeitos vem de 20% das causas. Então ele, que era um sociólogo, um cientista político e um economista também, ele observou que no jardim dele, apenas 20% das vagens que ele cultivava dava 80% das ervilhas que ele tinha. Bom, a regra de Pareto ela é muito interessante para nós observarmos sobre as coisas que nós devemos priorizar. Porque se a maioria dos problemas vem de uma minoria de 20%, nós deveríamos concentrar nessas coisas que são importantes. Agora, o problema é quando nós trazemos esta visão do 80-20 para dentro da igreja. Vamos trazer para dentro da igreja. Se nós aplicarmos essa regra aqui, significa que 80% do trabalho na igreja vai ser realizado por quanto por cento das pessoas? Apenas por 20%, né? Mas será que é essa a proporção que a palavra de Deus ela nos apresenta sobre o trabalho no reino de Deus? Quando nós lemos aqui todo este capítulo, do capítulo 3, nós veremos algumas coisas deles. Nós vemos que na obra de Deus, não são 20% das pessoas que realizarão 80% do trabalho. Na obra de Deus, Deus convoca todo o seu povo para realizar os seus propósitos redentivos e eu e você fazemos parte dessa história. E por isso esse trecho de Neemias, ele vem aqui nos destacar e chamar a nossa atenção sobre o trabalho no reino de Deus. E nós veremos isso em 4 etapas e a primeira delas que nós observaremos é que precisamos considerar o trabalho no reino de Deus, porque este trabalho é um trabalho muito importante. Parece óbvio isso, né? Mas o trabalho na obra de Deus é um trabalho muito importante. Mas eu creio que se nós levássemos isso a sério, 20% das pessoas não estariam fazendo 80% do trabalho dentro da casa do Senhor. Quando nós olhamos para os capítulos anteriores, nós vemos que Deus despertou Neemias para esse trabalho da reconstrução dos muros de Jerusalém. Lá atrás já havia acontecido a reconstrução do templo, já havia sido estabelecido o ensino da palavra de Deus, e Neemias vem para reconstruir os muros de Jerusalém, e nós vemos ali que Neemias, antes de começar todo o seu trabalho, ele passa ali 4 meses, jejuando e orando, antes de estar na presença do rei, quando nós vemos ali que o desejo que ele tinha é atendido, e Neemias vai para a região de Jerusalém. Nós vimos nos capítulos anteriores que ele faz a inspeção e ele percebe que a situação era pior do que aquilo que ele havia ouvido. Nós vemos que ele caminha por um trecho das muralhas de Jerusalém e ele, além de notar que a situação era uma situação difícil, ele observou que havia oposição para a realização do trabalho que ele havia se colocado. Mas no capítulo 2, nós vemos que Neemias ele tinha a plena consciência de que aquele trabalho seria um trabalho que seria realizado no poder e na força do Senhor. Só que a gente deve parar e pensar, né? O que tem a ver todo esse relato de reconstrução com a nossa vida nos dias de hoje? Jesus Cristo já veio. Por conta disso, nós não temos mais uma cidade santa. Jerusalém não é mais a cidade santa onde o Messias estará. Nós hoje adoramos em espírito e verdade, e nós somos pedras vivas que fazem parte desse templo, que é a habitação do nosso Senhor. E, portanto, a adoração, ela não está mais restrita a Jerusalém, a um templo, a um lugar limitado. Então, como que nós devemos relacionar isso com o nosso viver? Observe, Jeremias, ele se importou com o que estava acontecendo em Jerusalém. Não era porque a cidade de Jerusalém nos seus tempos era uma grande cidade. Se você for observar, você vai notar que Jerusalém daquela época ela tinha em torno de 160 acres, o que seria mais ou menos, se nós imaginarmos em um quadrado, 4.000 quilômetros quadrados aproximadamente de área. Então não era algo muito grande. Mas o que Neemias tinha em mente é que naquela cidade de Jerusalém, havia o templo onde o Senhor era adorado,
e Neemias tinha consciência das promessas que Deus havia feito para o seu povo. Deus havia feito a promessa ao seu povo de que de Israel é que viria a redenção. De Jerusalém viria o Messias que traria a redenção para o povo. Mas quando Neemias para e observa os muros destruídos, Jerusalém toda em um caos estabelecido, ele tem a consciência de que sem Israel, sem Jerusalém construída, não há o Messias. E sem Messias não há redenção e não há salvação. Então a preocupação de Neemias estava com o cumprimento das promessas de Deus feito ao seu povo. E nós hoje sabemos que há 2000 anos atrás, aproximadamente, Jesus Cristo veio e pela fé nós somos redimidos. Nós sabemos que hoje nós não estamos reconstruindo um lugar ou preservando uma cidade. Mas o que nós estamos fazendo e nós sabemos é que Deus, Ele estabeleceu a sua igreja para ser o seu instrumento para a proclamação das glórias do Messias que veio. A igreja é o local onde nós nos preparamos para trazer a mensagem de Deus ao mundo. Então, a correlação que devemos fazer com a preocupação de Neemias, com o trabalho de Neemias, com o trabalho nos nossos dias, é que, da mesma maneira que Neemias tinha consciência da importância de Jerusalém para o cumprimento dos planos de Deus, nós temos o lembrete que nos é dado hoje, da importância da igreja de Cristo nos nossos dias para a proclamação do Evangelho. Nós não precisamos preservar nada para que promessas sejam cumpridas, mas foi colocado a nós o privilégio de comunicarmos as boas novas da redenção. Foi nos dado o privilégio de comunicarmos as boas novas de que nós temos um Redentor e de chamarmos pecadores ao arrependimento e à crença em Cristo Jesus. E diante disso, quando você olha para a igreja, o que você vê? A igreja é algo que te chama a atenção? É capaz que muitas pessoas, e nós vemos que há muitos hoje que se chamam como desigrejados, que quando olham para a igreja, veem fraquezas, veem até algo insignificante, veem até a igreja como algo fraturado devido às diversas denominações, às diversas divisões. Então, para muitas pessoas, e muitas vezes para nós, quando nós olhamos para a igreja, nós não vemos ela como sendo algo importante, porque nós nos focamos apenas nos problemas e nos defeitos e deixamos de olhar para a igreja de Cristo, como Neemias olhou para Jerusalém nos seus dias e como Cristo olha para a sua igreja. Porque o valor que Cristo atribuiu à sua igreja, nós sabemos que foi o valor dado com a sua vida. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Então nós deveríamos reavaliar sobre qual é a visão que nós temos tido da obra de Deus, daquilo que é realizado nas nossas vidas, não apenas dentro dessas paredes, mas fora daqui. O trabalho, em primeiro lugar, no reino de Deus é um trabalho de uma importância grandiosa, porque o que nós estamos lidando aqui, o que nós estamos trabalhando, nós estamos lidando com assuntos eternos. A importância daquilo que nós fazemos, a importância do trabalho no reino de Deus, não se trata da mera participação de uma em outra programação, mas se trata da salvação do corpo e da alma. Se trata do destino eterno das pessoas que Deus tem colocado diante de nós. E como nós podemos olhar com indiferença para o grande plano de Deus? A promessa que foi feita lá atrás a Abraão, de nele abençoar todas as famílias da terra. Nós fomos chamados para proclamarmos as glórias do nosso Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter consciência de que o trabalho no reino de Deus, ele é algo muito importante. E nós precisamos reavaliar como que nós temos olhado para a igreja. Será que nós temos olhado para a igreja com essa regra do 80-20? Como sendo, olha, eu não me envolvo muito porque lá já tem as pessoas que fazem as coisas que devem ser feitas.
E diante dessa indiferença, muitas vezes nós adotamos uma postura de clientes sentados no banco da igreja, aguardando uma palestra, aguardando um sermão, aguardando uma oração, aguardando alguma bênção dada por Deus. Mas o que a palavra de Deus nessa noite, ela nos convoca a refletirmos sobre o trabalho no reino de Deus, é que em primeiro lugar esse trabalho é um trabalho muito importante, porque ele está lidando com questões eternas, está lidando com questões que têm implicações não apenas para a nossa vida no presente, mas para a nossa vida na eternidade. Em segundo lugar, o que nós veremos aqui é que este trabalho, que é um trabalho muito importante, esse trabalho que é um trabalho que envolve todo o povo de Deus, segunda coisa que nós precisamos levar em conta é que ele envolve todas as pessoas. Ele envolve todos os tipos de pessoas. Não se trata de 20% das pessoas fazendo 80% da obra. E o que Deus vem a nos mostrar nesses versículos, na construção de cada etapa da região de Jerusalém, é que Deus, ele se utiliza não apenas de líderes religiosos, da liderança religiosa, mas todos os membros são vitais para cumprir os propósitos redentivos de Deus no nosso tempo aqui na terra. Não é responsabilidade unicamente do pastor, do conselho, daqueles que estão na liderança de realizarem esta obra, porque nós vemos aqui no relato que nos é feito a respeito desta restauração, que diversas classes de pessoas estavam envolvidas. Nós vemos que o nosso texto, nós não leremos todos os versículos, mas pincelaremos algumas informações. Ele começa como? Versículo 1. Então, o sumo sacerdote Eliacibe se levantou com seus irmãos sacerdotes e reconstruíram o portão das ovelhas. Nós vemos aqui no versículo 1 que todo o trabalho de restauração das muralhas, ele começou pela porta das ovelhas, aquela que Jesus Cristo no Evangelho de João diz que eu sou a porta das ovelhas, que era o local onde as ovelhas entravam e estava mais próximo do templo e eram levadas para se realizar os sacrifícios no templo em Jerusalém. Mas nós vemos aqui a liderança religiosa, os sacerdotes e os seus irmãos se dispondo para a realização do trabalho e consagrando aquele trabalho ao Senhor. Mas observe só no versículo 8, que tipo de pessoa nós vemos também envolvida nesse trabalho. Versículo 8. Ao seu lado, quem fez os reparos foi Uziel, filho de Haraías, um dos ourives, e ao lado dele, Ananias, um dos perfumistas. Olha só, Deus, no chamado da reconstrução do seu templo, quem estava chamado ali para trabalhar? Um ourives. Veja, uma pessoa que trabalhava com ouro, um trabalho delicado. Um outro, um perfumista, a pessoa que trabalhava produzindo os óleos e essências que eram utilizados em Jerusalém e no serviço religioso. Mas qual de nós imaginaríamos que um ourives e um perfumista estaria trabalhando na reconstrução de uma muralha e reconstrução de portões? Nós vemos aqui a repetição de que essas pessoas, elas trabalharam, colocaram os portões nos seus lugares com ferrolhos e trancas. O que um ourives e o que um perfumista sabe sobre um trabalho de marcenaria, um trabalho de reconstrução de muralhas? Eles estavam ali trabalhando, mas não eram apenas pessoas que tinham suas profissões. Nós vemos também no versículo 9, observe lá, ao lado destes, trabalhou Refaías, filho de Ur. Olha qual que era a função dele. Governador de metade do distrito de Jerusalém. Então, uma pessoa que estava numa função de governo, estava ali arregaçando as mangas e trabalhando na reconstrução do templo. Governava metade da região de Jerusalém. No versículo 19, nós vemos pessoas de outras regiões também trabalhando. Vamos observar. Versículo 19. Ao seu lado, Ézer, filho de Jesua, governador de Mispá, fora da região de Jerusalém, reparou outro trecho em frente da subida da Casa das Armas, na esquina da muralha. Versículo 32. Entre o terraço da esquina e os portões das ovelhas, os reparos foram feitos por quem? Por ourives
e pelos mercadores. Quando nós paramos para olhar para a diversidade de trabalho, nós vemos que o trabalho no reino de Deus é um trabalho importante, mas é um trabalho que ele demanda o envolvimento de todas essas pessoas, de todos aqueles que fazem parte do povo de Deus. Nós vemos ali que não havia pessoas que eram somente de Jericó, de Jerusalém. Nós vemos que havia homens de Jericó, homens de Gibeon e de Mispá. As mulheres também estavam trabalhando. Versículo 12, nós vemos, ao lado dele quem fez os reparos foi Salum, filho de Haloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém. Ele e as suas filhas estavam no trabalho. O que nós vemos aqui e o que nós podemos aprender disso para o nosso viver? Nós vemos que o povo de Deus, ele é composto por uma diversidade de pessoas. Deus, ele não chama para a realização da sua obra somente aqueles que são vistos como os profissionais religiosos. Deus não chama para a sua obra somente aquelas pessoas que têm um treinamento avançado no conhecimento da palavra de Deus, mas pessoas comuns, pessoas que faziam parte da elite, elas estavam envolvidas no trabalho de reconstrução do templo, no trabalho da obra do Senhor. Observe, meus irmãos, nós não temos aqui a menção, em nenhum lugar que Neemias faz, de que essas pessoas tinham alguma especialidade nesse trabalho de arquitetura, de construção de muros, de trabalho com ferragens. O que nós vemos é as pessoas se dispondo e se colocando para realizar a obra do Senhor. Eram pessoas distintas, mas todos trabalhando com um propósito em comum. Quando a gente olha para a nossa igreja, nós vemos aqui que temos algumas pessoas que nasceram aqui em Jundiaí e pessoas que vieram de fora. Nós vemos que alguns são empresários, outros são empregados. Nós temos pessoas solteiras e temos famílias, pessoas casadas. Alguns de vocês não nasceram em lares cristãos, enquanto outros tiveram o privilégio de, desde criança, nascerem em um lar cristão e nascerem em uma família presbiteriana. Mas o que nos une aqui nesta noite não são as nossas origens, não são as músicas que nós gostamos, ou o esporte, a comida, ou o estilo de roupa, ou o que quer que seja. O que nos une é o fato de que nós pertencemos a Cristo Jesus. E se nós pertencemos a Cristo Jesus, o trabalho no reino de Deus deve ser um trabalho que deve ser entesourado e guardado no nosso coração. E da mesma maneira como essas pessoas se disporam, nós, com os nossos dons e talentos, devemos nos dispor para a obra do Senhor. Porque o que nós vemos ainda dentro da diversidade do povo de Deus, é que nós notamos que, na realização da obra, nem todo mundo estava fazendo a mesma coisa. E nós notamos que dentro da casa de Deus há uma diversidade de chamados. Veja, as pessoas, alguns foram colocados para trabalhar próximos de suas casas. Outros de região de fora foram trabalhados para trabalhar em uma muralha, outros na reconstrução de torre, outros na reconstrução de portão. Cada um realizou uma obra específica que foi atribuída e depois, eu convido você, depois chega na sua casa e vai lá no YouTube e digita assim, Jerusalém, em português mesmo, Gates, Jerusalem Gates. E daí tem uma animação em 3D que é dos tempos da Jerusalém de Neemias, com toda a topografia, onde é feito um passeio virtual por cada um desses portões. É provável que você, eu não sei se você percebeu, mas as divisões que nós temos no capítulo 3, todas elas estão relacionadas com uma porção dessa muralha. E são 10 trechos ali. No versículo 1 nós vemos a menção que Eliacibe, eles estavam trabalhando em que portão? O portão das ovelhas. No versículo 3, nós vemos que os filhos de Ressaná estavam trabalhando nos portões do peixe. No versículo 6, Joiada e os demais estavam trabalhando no portão velho. E assim por diante, você vai observar o portão da ovelha, peixe, velho, o portão do vale, o portão do monturo.
que era o portão do lixo, o portão das fontes, das águas, dos cavalos, da guarda e o retorno de volta em Jerusalém. Se vocês depois observarem esse vídeo, vocês notarão que o que está sendo mostrado aqui é o trabalho que foi realizado em torno de toda Jerusalém. E o que isso daí tem a ver conosco, né? Quando nós nos voltamos lá para o Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Paulo, no capítulo 12, ele falando sobre a unidade da igreja. E a partir do versículo 12, do capítulo 12 de 1 Coríntios, nós lemos assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, o mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou a mão e não o corpo? Nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, por que não sou o olho, não sou o corpo? Nem por isso deixa de ser corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. O problema quando nós não entendemos isso, é que nós nos comportamos como alguns personagens da Pixar. Tem um desenho, eu não sei se vocês assistiram, eu acho que algumas crianças devem ter assistido, que é o Monstros S.A. E se você se lembrar bem, um dos personagens é o Mike Wachowski. E qual que é a característica dele? Ele é um zoiudo, né? Então, o corpo dele é um olhão. Agora, imagina se nós adotássemos esse mesmo entendimento, como Paulo coloca, às vezes nós queremos apenas as coisas que nos satisfazem, e nós, imagine chegando na igreja, você tivesse um monte de nariz sentado nos bancos, ou tivesse apenas um monte de cabeças sentadas. Isso seria uma monstruosidade, como nós vemos lá no filme do Monstros S.A. Mas o nosso Deus, Ele nos chamou para um trabalho diversificado dentro da sua casa. Se você tivesse de escolher um desses portões aqui, qual dos portões você escolheria? Veja, o Eliacibe, o sacerdote, estava trabalhando lá em cima no portão das ovelhas. Mas será que você gostaria de trabalhar no portão que está escrito no versículo 14? Veja lá qual que é o portão que está lá. É o portão do monturo. O portão do monturo foi reparado por Malquias, filho de Recabe. Malquias, ele não estava em uma região nobre, ele estava reparando o portão que ia lidar com o quê? Com os desjeitos e toda a sujeira que saía da cidade de Jerusalém. Imagina se não houvesse a restauração desse portão, como que ficaria o saneamento dentro da cidade? Talvez muitas pessoas olhassem e falassem, o que trabalhar naquela região impura? No portão do monturo? Eu não, eu quero trabalhar mais no portão dos cavalos, no portão das guardas, ou no dos peixes, ou no das ovelhas. Mas o que a palavra de Deus ela está nos mostrando é que todo o trabalho na obra de Deus, ele é importante. E por ser importante, ele demanda o envolvimento de todos nós. Mas o que nós precisamos nos atentar é como que tem sido a nossa reação quando nos é colocado a proposta de trabalharmos na casa de Deus. Eu creio que há dois problemas básicos que nós podemos correr. O mesmo que acontece no nosso serviço. De um lado, nós podemos, às vezes, cair em um erro de sermos workaholics dentro da igreja. E o que o workaholic faz? O vício dele não é o álcool, é o trabalho, né? Então é a pessoa que ela se enfia em tudo quanto atividade, ela quer realizar tudo, chama tudo para si, e no final ela realiza muitas coisas, acaba realizando bem, mas diversas coisas acabam sendo negligenciadas na vida dela. Imagine só, se nós pastores fôssemos realizar tudo, é como se o Eliacibe se pegasse, ele e os sacerdotes, vamos reconstruir sozinhos as muralhas de Jerusalém.
as nossas famílias seriam negligenciadas. E quantas vezes nós nos colocamos tanto no trabalho da casa do Senhor, mas às vezes com a motivação errada, e acabamos nos entregando demais e negligenciando as coisas que são importantes que Deus coloca diante de nós. Mas eu creio que essa não é a nossa maior tendência. A nossa maior tendência não é querer pegar e fazer tudo. Eu creio que talvez a nossa maior tendência é ficar na regra do 80-20, não querer se envolver. Ou às vezes a desculpa que nós podemos dar é falar, olha, eu não tenho mais saúde. Eu sou uma pessoa idosa ou idoso e eu não tenho mais condições de estar fazendo, de estar trabalhando com as sociedades internas, de realizar coisas significativas dentro da igreja. Mas meu irmão e minha irmã, você já parou para pensar que você, mesmo não tendo condições físicas, você tem um coração, uma mente, uma boca, e você pode estar intercedendo a Deus pelas famílias e pelo trabalho da obra do Senhor? As mulheres que são mais velhas, o que a palavra de Deus nos coloca lá em Tito? Qual deve ser o trabalho? Quando nós olhamos nas novelas ou nos filmes, geralmente as mulheres mais idosas são retratadas como fofocando em alguma janela, fazendo alguma coisa não significativa, mas o que a palavra de Deus nos coloca como mulheres redimidas é de servir como exemplos para as mais novas, para que saibam como viver a vida do lar e viver uma vida piedosa. O quanto que você tem influenciado as mais jovens que Deus tem colocado ao seu lado? Eu gosto muito de ouvir o reverendo Wilson, eu tive o privilégio de conhecê-lo aqui. Gosto muito, não apenas por gostar das preleções dele, mas também pelos causos, pelas experiências que ele conta de vida. E meus irmãos, quanta sabedoria nós podemos encontrar em uma pessoa como ele de cabelos brancos. O quanto nós podemos ser edificados pelas histórias, pelas coisas que nos são contadas. E veja, se você é uma pessoa que é idosa e não tem muita saúde, Deus te dá o privilégio, Deus te deu o privilégio de viver uma vida, adquirir sabedoria e transmitir essa sabedoria para aqueles que são os mais novos. Não existe gente sem importância dentro do reino de Deus. Não existe pessoa incapaz de realizar algo, e hoje o que o Senhor nos conclama, Ele nos conclama para olharmos para a obra do reino de Deus, para observarmos a importância e a grandiosidade dela, e em segundo lugar, para nós observarmos que esta obra envolve todo mundo, e não 20% das pessoas fazendo 80% do trabalho na obra do Senhor. O nosso Senhor, quando subiu, Ele distribuiu dons à sua igreja. Quais são os dons que Deus tem te dado? Eu tenho conhecido alguns irmãos e ontem nós tivemos a oportunidade de estar junto com a UPA na casa do nosso irmão Marcelo. E mesmo sem conhecê-lo muito, o que eu posso dizer, o que eu testemunhei ali, é um local onde a hospitalidade está presente. E um cristão é alguém que deve ser hospitaleiro. Então eu me senti em casa, me senti bem recebido como todas as pessoas que estavam ali. O que nós temos feito com os nossos recursos que Deus tem nos dado para abençoar a vida dos nossos irmãos? Há uma diversidade de modos que nós podemos trabalhar na obra do Senhor. Qual é a sua? Mas em terceiro lugar, o que nós podemos ver nesse trecho é não apenas que o trabalho no reino de Deus ele é importante, não apenas também que o trabalho no reino de Deus ele envolve toda a igreja, mas que o trabalho no reino de Deus ele começa dentro da nossa casa. Às vezes a gente está querendo realizar a obra do Senhor e a gente pensa, olha, mas eu queria estar lá na frente missionária, mas não tenho condições pelo meu trabalho. Mas nesse trecho nós vemos diversas coisas interessantes sobre o trabalho dessas pessoas. No versículo 1, olha o que é dito. Que o Eliacibe se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Os sacerdotes trabalhavam onde? Trabalhavam no templo. Ele com os irmãos trabalhando no templo. Em que portão ele estava servindo? No portão das ovelhas. Então ele estava sendo bênção de Deus e realizando o trabalho na proximidade da sua casa, junto com a sua família, com os seus irmãos. No versículo 10,
nós vemos o Gedaías, filho de Harumaf, nome bonito para colocar em criança, no menino, né? Fez os reparos em frente à sua casa. No versículo 23, nós vemos que Benjamim e Hassub, outro nome bonito, fizeram os reparos em frente da sua casa. No versículo 28, por cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua casa. E por fim, no versículo 29, vemos que o Zadok reparou em frente da sua casa e depois Semaías e assim por diante. Todas essas pessoas, elas estavam trabalhando onde? Elas não estavam trabalhando em algum lugar distante, elas estavam trabalhando imediatamente em suas casas. E como que nós podemos trazer isso para a nossa vida, para os nossos dias? Será que há trabalho de Deus nas nossas casas? Nós, como os esposos e como família, nós temos a responsabilidade de nutrir e ensinar os nossos filhos no quê? Na palavra de Deus. O quanto que nós temos dedicado na realização desse trabalho? Como que os nossos filhos serão uma bênção no mundo se eles não são edificados dentro do nosso próprio lar? E as crianças? As crianças podem falar, eu não tenho nada para fazer. Mas se você é criança, se você é um adolescente, sabe qual que é o chamado de Deus para a sua vida? O chamado de Deus para a sua vida não é você ir para a África, o chamado de Deus para a sua vida é honra o teu pai e a tua mãe para que os seus dias se multipliquem. É quando a mãe ou o pai pede para lavar a louça, e todo filho vai prontamente, né? E chega, mamãe, muito obrigado, eu não vi a hora de realizar esse trabalho, porque eu estou aqui para realizar a obra do Senhor. E o pastor falou lá que é o 5º mandamento, honra o pai e mãe, e olha, obrigado, eu não vou só lavar, mas eu vou secar, guardar, e eu vou passar o rodinho na pia. É desse jeito que a gente faz, né? Que nós fazíamos quando éramos crianças. Mas então, como crianças, tem o trabalho do quê? De honrar os pais em seus lares. No nosso trabalho, nós temos o privilégio de servirmos como? Glorificando a Deus, fazendo o nosso melhor. Na escola, eu sou fã dos adolescentes, não conheço todos ainda, mas tem um deles, eu não vou falar o nome para não constranger, começa com P e termina com Dro, e ele é pequeno. E ontem nós estávamos lá na programação, e a Aline fez uma pergunta, né? Se vocês já se sentiram assim excluídos em algum ambiente na escola? E ele prontamente falou, levantou, mas eu já. Ele falou, por quê? Ah, porque eu sou CDF. Eu falei, um jeito bom de você ser excluído significa que ele é o quê? Um bom aluno. Então, se é para um trabalho a ser feito ali, é honrando os professores e honrando a Deus e aquele trabalho que os pais e professores têm sido feito, tirando boas novas. Na nossa vizinhança, como que nós podemos servir? Como que nós somos conhecidos? Somos conhecidos por aqueles que são sal e luz, por aqueles que testemunham e testificam a respeito de Deus? E vindo aqui para o momento que nós estamos reunidos, como que nós temos utilizado as coisas materiais, os dons que Deus nos tem dado e a nossa saúde para o trabalho no reino de Deus? Porque o que nós podemos ver das Escrituras é que o nosso trabalho, ele começa bem onde nós nos encontramos. Não espere a próxima viagem missionária, não espere o próximo evangelismo para você fazer algo na obra de Deus. Porque o chamado de Deus para as nossas vidas, ele é um chamado situacional. Veja, aqueles ourives trabalhavam com o ouro, o perfumista com as essências, mas naquela situação que a obra de Deus estava demandando, aquelas pessoas arregaçaram as suas mangas e foram prontamente trabalhar para o Senhor. Mas o problema é que sempre tem aqueles que refugam, né? E nós vemos aqui os tecoítas. No versículo 5, ao lado destes trabalharam os tecoítas, mas olha só com uma classe dentro desse povo, o que eles fizeram? Mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do Senhor.
Meu irmão, nós vivemos em um mundo caído e nós convivemos com pecadores. Então, não olhe para o lado, para aqueles que não estão fazendo, porque sempre haverá aqueles que não querem colocar a mão na obra. Mas o que Deus nos chama é sermos bênção onde nós nos encontramos. O que você fará para o Senhor quando você sair daqui? Porque o Senhor tem te chamado para trabalhar você juntamente com a sua família. Porque o que nós temos visto é que o trabalho no reino de Deus ele é importante. Ele envolve a todos nós e começa na nossa casa, começa no local onde nós nos encontramos. Mas por fim nós vemos aqui que este trabalho, ele só alcançará sucesso porque o trabalho no reino de Deus, ele é abençoado pelo próprio Deus. Há diversas pregações excelentes no livro de Neemias falando sobre as características, Neemias como um líder, ou seja, como um líder ele deve liderar. Mas o que é interessante é que em nenhum momento do nosso texto, Neemias traz a atenção para si, mas em todo momento ele sabe que o sucesso desse trabalho se deu pela ação de Deus sobre a vida deles. Vocês sabem quantos dias foram necessários para reconstruir, fazer todo esse trabalho, levantar as paredes e colocar os portões? Vamos lá para o capítulo 6, versículo 15. Capítulo 6, versículo 15. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. 52 dias foi o tempo para a realização de tudo isso. E olha só qual que é a avaliação de Neemias de todo esse trabalho. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta boa obra. O pastor hoje de manhã, falando na sua introdução, que o gostoso de assistir os jogos da Copa, da época do período de 80, dos períodos anteriores, é de saber que, mesmo que o time estivesse perdendo, nós já sabíamos o resultado final que eles haviam ganhado. E não há nada melhor do que nós nos envolvermos em um trabalho, sabendo que a bênção de Deus será colocada sobre o nosso viver. Se nós nos dispormos como Neemias dispôs, se nós buscarmos a Deus em jejum e oração, se nós reconhecermos que a mão bondosa do Senhor está sobre nós, e nós tivermos a consciência que não são pelas nossas forças, pelos nossos talentos, mas por ser o Deus do céu que nos fará com que sejamos bem-sucedidos, a bênção de Deus, ela estará sobre o nosso viver. Como que você agirá de aqui em diante para a obra do Senhor? Você lembra lá da regra de Pareto do 80-20? Uma coisa positiva dessa regra é que 80% das coisas ruins ou dos resultados negativos, eles vêm de 20% das coisas erradas que nós fazemos. Quais são aquelas coisas, ou quais são aqueles 20% que têm nos impedido de nos entregarmos na obra do Senhor? Quais são aqueles 20% que têm causado os 80% dos resultados desastrosos de fazer com que nós nos sentamos de maneira inativa dentro da igreja de Deus? O nosso Deus, Ele nos tem dado a sua palavra, Ele nos tem dado o seu Santo Espírito, e Ele já tem nos dado a certeza da vitória, a certeza da sua bênção, e nos tem colocado em um corpo em que Ele nos chama para conjuntamente todos realizarmos essa obra, começando onde nós estamos mesmos, começando com os nossos recursos, por parcos e poucos que eles sejam, mas tendo a confiança de que o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão, porque o nosso Deus, Ele nos abençoe. Que Deus, Ele nos abençoe, e que nós venhamos ter esta mesma visão, a mesma fé que Neemias teve, e nos entregarmos
ao grandioso e importantíssimo trabalho no reino de Deus.